Nós vamos fazer 3 leituras, 2 no Evangelho de João e uma no Evangelho de Lucas. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a. E primeiro entrava no tanque, o que primeiro entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Porque isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João 9, 1. Caminhando Jesus e um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: eu não sei. Lucas, capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com o beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e cacetetes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo,
não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, é diante da sua presença, Pai, que nós estamos, pelos méritos, pelo seu Filho amado, o Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Pedimos, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Pai amado, peço que o Senhor esteja, Senhor, trabalhando em nosso coração, nossa vida, e que toda a nossa atenção, Pai, neste momento, seja para com a sua palavra. Obrigado pelas orações que já foram feitas, pela tua palavra que já foi lida, pelos hinos e cânticos, ó Deus, que já foram, Senhor, entoados. Obrigado pela escola bíblica com as crianças. Queremos, Senhor, te agradecer. Pai, eu peço por cada vida e cada alma aqui nesta noite. Fala, Senhor Deus, a cada um de nossos corações. Nos transforma, Senhor Deus, conforme a tua palavra. Peço também por aqueles que não se fazem presentes, ó Pai. O Senhor sabe o motivo, Senhor, pelo qual eles não estão aqui. Peço que o Senhor os ajude, Senhor, em suas dificuldades, nas suas circunstâncias, e também, Senhor, que o Senhor os reanime novamente, Pai. Dê a eles um bom ânimo, Senhor, e um entendimento para estarem na tua casa, para ouvir da tua santa e bendita palavra. Pai querido, quero pedir pelos irmãos lá de Duartina, Senhor, e também, Senhor, pela família ali, do pastor Edson, seus irmãos. Peço por eles, ó Deus, e pela perca de sua mãe. Sabemos, Senhor Deus, que é um dia de tristeza, mas também, Senhor, de alegria, porque temos a plena certeza, Pai, de que aquela irmã, Senhor, ela completou a sua carreira, ela guardou a fé, e ela agora, Senhor, já fez a sua última jornada. Pai amado, eu peço por cada um deles, e pelo amor, Senhor, que eles tinham naquela irmã, Senhor. Então eu clamo por cada um deles, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, refrigerando mesmo os seus corações. E é em nome de Cristo Jesus que oramos, sempre, Pai, agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Os textos bíblicos que nós acabamos de ler, Palavra de Deus, eles falam sobre os milagres que Jesus fez em Jerusalém. Aquilo que Jesus operou em Jerusalém. Jesus fez poucos milagres em Jerusalém. Então, quais os milagres que Jesus fez nessa cidade? Jesus fez um paralítico andar, um cego ver, e um agressor ser de novo restaurado ali a sua orelha. Aquele que era um agressor. Então Jesus curou o seu ouvido. Estes são os milagres que Jesus fez em Jerusalém. Mostrando, meus irmãos, que o entendimento que nós devemos ter sobre Jerusalém é o conhecimento de Deus para nos trazer de novo aquilo que o homem perdeu. Quando a palavra de Deus diz assim, na conversão de Zaqueu,
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus veio trazer a nós aquilo que nós havíamos perdido na queda. O verdadeiro sentido da humanidade, do que é o outro, do que é o próximo, do que é o irmão, do que é a nossa vida espiritual. De como, meus irmãos, nós vamos passar a ver todas as coisas da nossa vida. E quando você lembra, por exemplo, depois de 7 anos que Saul morreu no Monte Gilboa, Davi, ele se torna rei de Israel. Só que como rei de Israel, o Davi, talvez movido pelo ímpeto dos seus inimigos, os jebuseus, que disseram que cegos e paralíticos iam derrotar Davi e seus homens. E por causa desse ímpeto, meus irmãos, Davi pronunciou algumas palavras. E ele disse que nem cego e nem paralíticos entrariam naquele lugar. E aí Jesus vai, cura um paralítico, um cego de nascença, a orelha de um agressor, e torna o homem ao seu estado perfeito. E coloca no coração deles, meus irmãos, o sentido do que é ser um homem segundo Deus, segundo a vontade de Deus, como é que verdadeiramente ele foi criado. Qual que era o seu propósito? Quando você lê essas passagens, você vai poder perceber que nós temos homens aqui, irmãos, de fato, lutando e dizendo mesmo que eles estão defendendo Deus, que eles estão buscando Deus, que eles estão tentando traduzir a palavra de Deus, a lei de Deus, ao cumprimento, a cabo. Quando você vê Pedro puxando uma espada, os discípulos chegando em volta de Jesus, Senhor, vamos ferir esses a espada? O intuito deles é de defender Deus. E estes homens são aqueles, meus irmãos, que estão ouvindo a palavra de Deus. E estão tentando traduzi-la em suas vidas. Mas sem um pleno conhecimento e entendimento mesmo. Quando você olha os fariseus, os escribas, eles vão lá lutar contra Jesus. Por que o Senhor fez lodo no dia de sábado? Por que o Senhor mandou um homem que há 38 anos estava no leito, num dia de sábado, carregar a maca? Por que o Senhor fez isso? Essa busca, meus irmãos, de traduzir, de obedecer, de buscar a Deus. Quem ainda está buscando Deus, irmão, é porque ainda não o encontrou. Quem vive nesse negócio de igreja para buscar Deus é porque ainda não encontrou Ele. E muitas vezes, irmãos, de fato, aqueles que estão de fato buscando a Deus não estão o encontrando. Por quê, meus irmãos? Porque de fato as traduções que nós temos, elas não são boas. Você já pensou, por exemplo, no homem que foi orar no templo? O que ele queria, irmão? Buscar Deus. Mas quando aquele tradutor estava lá do lado dele e orava, qual que era a tradução de Deus daquele homem para aquele que estava buscando? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como?
Você já pensou nos 600 soldados romanos que estavam com Judas? E de repente lá o Pedro puxa da espada e corta a orelha do serviçal do sacerdote. E aí o Pedro é aquele que é o tradutor de Deus para essas vidas. E qual é a tradução que está sendo passada para essas almas, irmãos? Então eu pergunto para você, irmão, aonde você trabalha? As pessoas com quem você convive, qual que é a tradução de Deus deles através da sua vida? Na escola onde você estuda, os seus vizinhos, qual que é a tradução que eles têm de você, de Deus? Qual que é, irmão? De um cara que arranca a espada para cortar a orelha do outro? De um que está julgando um Deus que se fez carne para curar um paralítico e um cego? Pois é. Os milagres que Jesus operou em Jerusalém era para reintegrar o homem aquilo que ele havia perdido. Perdeu o sentido, meus irmãos. O sentido do seu irmão, o sentido do próximo, o sentido mesmo da sua vida. Evangelho de João, capítulo 5. Quem vive ainda tentando buscar Deus é porque ainda não o encontrou. Quem ainda está tentando defendê-lo é porque ainda não o conhece o suficiente. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 8 e 9. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode ser um homem pecador e fazer tamanhos sinais? E houve uma dissensão entre eles. Todos esses milagres, meus irmãos, foram feitos num dia de sábado. E a orelha, o ouvido do agressor e do inimigo foi curado num dia, meus irmãos, aonde tudo era favorável para qualquer um dos discípulos passar a mão numa espada e matar o homem. Somente o Evangelho de Lucas diz que ele foi curado, porque nós estamos falando de um médico. Somente o Evangelho de Mateus diz que Jesus olha para os seus discípulos, olha para o Pedro e diz assim, Pedro, guarda essa espada. Por que você está querendo me defender? Você não tem que me defender. Porque se eu quisesse ser defendido, eu pediria para o meu pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Os milagres de Jerusalém, irmão, são para abrir o nosso entendimento de que Deus não precisa ser defendido. Que na busca, essa busca sem entendimento de buscar a Deus, nós vamos nos tornar uns fariseus.
sem conhecê-lo verdadeiramente. Essa busca incessante por defender a palavra de Deus, nós vamos ignorar o irmão. Nós não vamos chamar ele nem de irmão. E aí nós vamos sendo a tradução daquilo que é o reino de Deus por aí. E não é à toa que Paulo escreveu aos Romanos e diz que o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Quando Jesus fez essas curas no dia de sábado, Jesus causou uma tremenda polêmica em Jerusalém. Porque ele feriu o nicho religioso, o entendimento da religião. E isso causou um grande tumulto. Aí os homens que se diziam os tradutores da religião, aqueles que eram a verdadeira representação de Deus no mundo, aqueles que se diziam, aqueles que podiam falar que eles eram meus irmãos, a própria palavra ali pregada aos homens, eles vão questionar todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 9. O milagre só pode ser entendido como um sinal. E o sinal, ele é pedagógico. Sabe o que é pedagógico, irmão? É para nos ensinar, nos instruir. Capítulo 9 do Evangelho de João. E aí você vai ver, meus irmãos, que os homens, eles estão questionando tanto o que fora paralítico, quanto o que fora cego. Questionaram o paralítico. Ei, rapaz, quem está mandando você andar com esse leito aí? Ah, aquele que me curou. Ah, é? Quem foi que te curou? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Que ele me curou, mandou pegar o leito e andar. Mas os tradutores da palavra de Deus estão questionando o homem por causa da sua religião. E nisso eles estão ignorando o que, irmão? O irmão. O sinal. O milagre. No Evangelho de João, capítulo 9, eles vão pegar o que fora cego e vão começar a fazer um interrogatório com ele. Versículo de número 23. Por isso lhe disseram os pais, ele já tem idade, interroguem eles vocês. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Ele retrucou. Deus não precisa de defesa, irmão. O homem que fora cego não está defendendo Deus. Porque Deus não precisa ser defendido. Deus precisa ser o quê, irmão? Revelado. Enquanto eu e você ficarmos preocupados em defender o nosso nicho religioso, nós não vamos revelar quem, irmão? A pessoa de Cristo. E como é que a pessoa de Cristo vai ser revelada? Em nós e através de nós. Então,
o que fora cego não defende aquele que ele nem viu. Ele não viu Jesus ainda. Porque quando os homens interrogam ele, diz assim, o homem, lembra que o paralítico nem sabia o nome, irmão. Ele nem sabia o nome. O que fora cego já sabia que o homem era e chamava Jesus. Ó, um homem chamado Jesus, ele untou lodo, ele colocou nos meus olhos, me mandou lá no tanque de Siloé, vai lá e lava que você vai ver. E eu voltei vendo. Mas eu não vi ele. O cego não está defendendo Jesus, ele só está revelando aquilo que ele conhece de Jesus. E o que você conhece de Jesus, irmão? Se uma pessoa parar você, eu queria que você falasse para mim o que você conhece de Jesus. Porque ele vai olhar para você como aquele que traduz o reino de Deus a ele. E aí ele fala para os homens. Os homens estão chamando Jesus de um homem que não é de Deus, que é pecador. Versículo 25. E ele retrucou, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que Deus precisa, irmão? Ser defendido ou revelado? Mas como que Deus vai ser revelado, irmão? Através da nossa vida. Através do novo homem, da nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas como que eram esses homens que faziam o interrogatório? Mateus capítulo 23. Como eles eram, irmãos? Como eles se intitulavam? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1, Jesus ele diz como esses homens eram e como eles se intitulavam. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Mas não vos imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, ao serem chamados de mestres pelos homens. Então como é que eram os tradutores da palavra de Deus? Aqueles que diziam que buscavam a Deus, que Deus era o seu Pai, que eles conheciam a palavra de Deus. Eles eram esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? O tipo de pessoa que não conhece a Deus. Porque primeiro ele ama o primeiro lugar. Como é que é a ordem do reino de Deus, irmão? É o último. Depois eles faziam todas as coisas para ser o que, irmão? Visto. Jesus fez um milagre de um paralítico e o paralítico não sabia nem o nome dele. Jesus curou um cego de nascença que sabia só o nome e nunca tinha o visto. Jesus curou a orelha de um agressor que estava lá para o manietar. Curou o ouvido de um inimigo. Como é que a gente cura o ouvido de um inimigo, irmão? Abençoando ele.
Você quer curar um ouvido de um inimigo? Abençoa ele. Pois é. Certa feita, Jesus entrou em Jerusalém e achou uma figueira. E a figueira tinha o quê, irmão? Muitas folhas. Mas ela não tinha o quê, irmão? Fruto. O que diz, o que traduz verdadeiramente o que uma árvore é, irmão? O seu fruto. Então, qual que é a tradução da nossa vida do reino de Deus? Os milagres eram para nos ensinar que o homem deveria ser reintegrado daquilo que ele perdeu. O Pedro estava buscando defender a Deus, irmão, de coração mesmo. Tanto é que ele puxou uma espada. E se de fato ele tivesse matado o servo do sacerdote, Jesus não teria sarado só um ouvido. Jesus teria ressuscitado ele. Para que o Pedro fosse um instrumento de revelação e não de defesa. E com esse tipo de entendimento, vim na igreja para buscar Deus. Se você não o conhece, então você tem que buscá-lo mesmo. Mas se você já diz que o conhece, então você tem que fazer outra coisa. Conhecê-lo melhor. Para que você seja uma expressão do que Deus é. Porque talvez o que está faltando, meus irmãos, é justamente essa expressão de quem Deus é. Para que Deus então seja revelado a todo coração, a toda alma, a todo esse intuito. E você vai encontrar muitos que nessa defesa feriram irmãos, mataram, e com o intuito de que estavam fazendo o correto. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos. 26. Versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. O que um religioso tentando defender Deus e a sua religião, ele não é capaz de fazer.
Por isso, meus irmãos, tem muita gente cheia de religião e não traduzindo quem verdadeiramente é Cristo. Não traduzindo verdadeiramente quem é o reino de Deus, a salvação e a sua graça. Na verdade, nós temos levantado bandeiras para ser defendida. Bandeira A, B ou C. Cada um em busca das suas conquistas, das suas realizações. Mas nós não estamos, meus irmãos, com o coração aberto para sermos transformados por Deus. Para que de fato, aquilo que ouvimos toda semana, todo mês, ano após ano, seja traduzido através da nossa vida, como de fato e verdade, as almas que ainda não encontraram com o Cristo. É uma pena que talvez nós vamos viver uma vida toda embaraçados com a nossa vida, embaraçados com o pecado, e não vamos ser um instrumento de revelação de Jesus a ninguém. Porque quando a pessoa olhar para nós, ele não vai ver aquela palavra que Paulo usou escrevendo a Tito. Abra a sua Bíblia em Tito capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas agora a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Do que, irmão? Zeloso do que, irmão? Zeloso de obras que traduzem o que, irmão? A manifestação da graça. Não zelosos, meus irmãos, de obras de trapo de imundícia, para ser visto pelos homens, para sentar nas primeiras cadeiras, para ser chamado de mestre, em busca das suas realizações pessoais. Não, irmão. Zelosos de boas obras que traduzam de fato o Cristo, o reino de Deus, a salvação e a graça que se manifestou. Essa palavra se manifestou, meus irmãos. Ela é usada quando Paulo está naquela navegação, aonde ele é pego pelo redemoinho, o furacão, o Euroaquilão. E ele fica muitos dias sem ver o quê? Nem estrela e nem sol. A pergunta é, irmão, não tinha estrela e não tinha sol? O sol e as estrelas estavam no mesmo lugar. Só que devido à tempestade, o sol e as estrelas não se manifestavam. Quando a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, é isso, irmão. A graça de Deus sempre existiu, irmão. A graça de Deus sempre existirá.
O grande problema é que para muitos ainda ela está encoberta. Esse raiar de um novo ser, de um novo homem, de uma nova mulher. Esse é o amanhecer do dia. É isso, irmão. É você ver o sol nascer. Isso é uma graça manifestada. Salvadora. Transformadora. Não é essa vida de religião, de final de semana. De busca por algo que nós queremos. Não, irmão. Não é isso. Porque senão nós vamos estar com a espada, tentando defender. E estaremos mesmo sendo os inquisidores. Oséias, capítulo 6. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, em Oséias. É depois do livro de Daniel. Depois do livro de Daniel é Oséias. Capítulo 6. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Versículo 3. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? O que de fato nós estamos fazendo aqui? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então o que de fato deveria ser aqui a nossa vida? Conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você traduz quem Deus é. Como é que é a sua natureza? Como é que ele se comporta diante de um agressor? O que ele faz diante de toda a questão religiosa? Conhecer e prosseguir em conhecer. Porque senão, irmãos, nós não vamos conseguir traduzir com perfeição quem Deus é. E aí as pessoas vão olhar para cada uma das nossas vidas e vão dizer assim: servir a Deus é desse jeito aí? É assim? Porque se for assim, não quero. É desse jeito? Então não dá. Isso é uma coisa muito séria, irmãos, na nossa vida. Apesar de nós darmos muito pouca importância para isso. Vamos encerrar lendo Evangelho de João, capítulo 14, para você ver como que isso aqui é, de fato, sério na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 7.
se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Agora você vai entender o que é traduzir o Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, mas você está andando comigo? Você praticamente dorme onde eu durmo, toma café no lugar onde eu tomo café, almoça onde eu almoço. E você ainda não me conheceu? Você está tentando ainda buscar. Quem busca é porque não encontrou, irmão. Porque não achou ainda. Então nós não estamos aqui para buscar a Deus, irmão. Nós estamos aqui para conhecer Deus. E prosseguir em conhecê-lo. Para de fato traduzirmos verdadeiramente como Ele é. E aí Jesus diz para o Filipe: quem vê a mim, vê quem, irmão? Então quando a pessoa olha para você, ele vê quem, irmão? A pessoa olha para mim, ele vai ver quem, irmão? O que ama o primeiro lugar, que é chamado de mestre, aplaudido na praça. O que busca os seus próprios interesses. O que vê em Deus um benefício. O que vê em Deus uma benesse. Ou o que vê em Deus aquele que nos amou e manifestou a sua graça a nós. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Estou entendendo, Filipe? Você não entendeu ainda? Pois é, meus irmãos. Os milagres de Jesus em Jerusalém era para trazer o nosso entendimento daquilo que nós perdemos. Que de fato, irmãos, nós deveríamos conhecer mais ao nosso Deus. Prosseguir em conhecê-lo. Para que ele seja verdadeiramente revelado àquele que de fato não o conhece. Como conhecerão se não há quem pregue? Como eles vão conhecer a Deus, irmão? Panfleto? Seu carro pintado? Seu carro escrevido de versículo? Tudo posso naquele que me fortalece? Você acha que é assim, irmão? Hã? Não, irmão. Deus vai ser revelado, meus irmãos, pelo fruto. E não por folha. A folha não expressa o que verdadeiramente a árvore é, mas o fruto sim. Então por isso, meus irmãos, que Deus ele nos ajude a de fato mesmo fazer como a sua palavra nos ensina. Que toda pessoa, no nosso trabalho, na escola, que frequenta regularmente a nossa casa, nossa vida, possa de fato mesmo, meus irmãos, olhar para nós e ver o reino de Deus traduzido. Que Deus nos ajude.